são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Segunda-feira, 17 de fevereiro, voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muito prazer, nós somos a Melodia. Pois é, ao vivo para Instagram e Facebook, também o nosso aplicativo aí para os dispositivos móveis. Você que ainda não baixou o nosso app, vai lá na sua respectiva loja, coloque na lista, vai baixar aí e você vai poder aí ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência, ter a Melodia no bolso para ouvir em qualquer lugar do mundo. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos ouvintes aqui da Melodia, minha mesa querida, povo tão bom de papo, tão santo, né? E eu quero agradecer aqui a Deus essa segunda-feira e mandar um abraço para o meu mecânico Regis, que vai estar nos ouvindo lá, com certeza. Tem desconto lá, não? Vai ter um desconto, eu não sei. Vai ter, né? Mas ele cuidando bem do meu carrinho já está ótimo bom, demais. Né? Depois parcela uns 20 vezes aí, tá bom, né? Pastor José Carlos também conosco, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, pastor Valverde. Professor, ajuda aí. Eliel. E todos os nossos queridos ouvintes, um bom dia. Depois fala que é seu amigo, nem o Nossa, a memória daqui. Ai, vamos lá. Bom, está conosco também o professor Eliel Henrique, que hoje tem um programa aqui na Melodia. Jornada Teológica, um programa de teologia, né? Que para você estudar teologia, às 17 horas, ele que fez o bigode, né, rapaz? Fiz, a esposa mandou para ficar mais novinho. Rapaz. Pronto, agora quem vai acreditar sou professor? Agora que lascou. Mas, gente, bom dia a todos, aos ouvintes aí também, aos pastores. Também mandar um beijão aí, pastor Leandro e a minha igreja aí, Graça e Paz. Ontem a gente finalizou um simpósio sobre o Espírito Santo e vamos entrar agora em Atos, história da igreja. Então eu creio que vai ser também pertinente ao assunto hoje. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao professor Eliel que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos mais uma oportunidade de glorificar o teu nome. Que o Senhor venha estar conosco, que cada palavra, cada argumento venha ser para o Senhor, para a tua glória, para a explicação da tua escritura. Que cada ouvinte que vai entender, Pai, e ouvir agora, possa realmente ruminar a tua palavra, venha ingerir e depois, Pai, reproduzi-la. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Apesar do meu pouco tempo de vida, já passei por várias igrejas. Confesso que não aguento mais viver um entra e sai. Sei que preciso me firmar e caminhar, mas como conseguir quando se está tão ferida com algumas pessoas e instituições? O que fazer quando o desânimo de congregar é mais forte? Muito bem, fecha aspas aí. E o tema de hoje é este: como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Essa é uma realidade de muitas pessoas, pastor Val, hoje no Brasil, pelo menos a nossa realidade, que não se identifica mais, não se vê mais em uma congregação, enfim, em uma instituição. Eles vivem o evangelho da forma que passaram a entender, enfim, até às vezes se reúne esporadicamente com alguns irmãos, no entanto, não querem se membrar em uma instituição e sempre alegam, a resposta é a mesma, uma ferida, uma decepção, enfim. E aí, pastor Val? Novamente isso acontece mesmo, sabe? Porque quando as pessoas vão para a igreja, elas vão buscando cura das feridas delas. E aí, na maioria das vezes, elas têm um impacto terrível, que acabam saindo machucadas.
pelos relacionamentos. É difícil entender porque quando as pessoas estão de fora, sempre quando olham para dentro da igreja, elas têm ideia e cria dentro da cabeça delas que aquele lugar é perfeito para aquilo que elas vão, para os objetivos que elas querem, né? Muitos vão para a igreja porque sempre está com uma necessidade, e aí é que está o problema. Eu tenho necessidade de melhorar mais meu relacionamento com as pessoas e ter mais paz com as pessoas. Então eu vou buscar em Cristo essa paz. Eu estou muito doente, tenho necessidade de ir para a igreja para ser curado. Aí vai buscar em Cristo a cura. Eu tenho problemas eu estou sem esperança, sem fé em nada. Minha vida está ruim, eu estou depressivo, então eu vou buscar o equilíbrio necessário, o caminho em Cristo e dentro da igreja. E quando chega lá, eles não acham isso. E aí começa a culpar as igrejas. Eles não acham porque eles foram para a igreja com objetivos e com coisas que são materiais e com situações e condições que é literalmente humana. E na maioria das pessoas que entram na igreja, elas não entram no sentido espiritual, buscar as questões espirituais, vão buscar resolver problemas humanos. E aí é que é a confusão, né? Porque quando elas vão resolver problemas humanos, elas vão se deparar com pessoas ou que está na liderança das igrejas, ou que está no púlpito, ou que está em comunhão com os irmãos nos grupos, que também são humanos iguais, e essas pessoas também têm muitos defeitos. Só que ao invés de focar naquela pessoa que em primeiro momento foi o objetivo pela qual ela entrou na igreja, elas vão focar nos humanos com defeito. E aí esqueceu então de Cristo dentro da igreja, que pode resolver o problema dela, e agora está perdida, sem esperança dentro da doutrina humana ou dentro das situações e constrangedoras que ela vai se envolver, que a igreja se envolve. E aí vem a grande decepção de não querer parar a igreja nenhuma. Eu costumo explicar para as pessoas que viajam comigo que a maioria, isso não é um problema comum, isso não é um problema raro não, tá? É muito mais comum do que a gente imagina. Se eu pegar 20 passageiros que foram crentes ou são crentes, 16, 17 estão decepcionados com as suas igrejas. E a explicação que eu tenho, já estão desviados, eu já não quero mais nem saber de igreja. A doutrina do homem, ele afasta as pessoas da igreja. A doutrina do homem, as igrejas têm afastado as pessoas carentes da igreja, porque elas não estão apresentando a verdadeira cura. É muito interessante que quando eu vou falar esse assunto, eu coloco a igreja como se fosse um hospital. Eu falo bem assim, meus queridos, quando você está doente, você vai aonde? No hospital. Quando você está doente e vai no hospital, você procura quem? Um doente igual a você para ter cura? Ou você procura um médico? Eu procuro um médico. Então, a igreja é um lugar que está todo mundo doente igual a você. Então, não se decepciona se as pessoas machucarem você, porque elas estão doentes também. Agora, quem está lá e quem passa lá naquela igreja, que é o dono daquilo lá, é o médico dos médicos, é o que pode te trazer cura. Então, você vai para a igreja, não é para ver os doentes e ficar analisando se você é mais curado ou menos, ou dar conselho, ou receber conselho de doente igual a você. Vai pelo foco principal, que é o médico dos médicos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você entra na igreja, você tem que focar no que você pensou antes de entrar na igreja. E quando você pensar em sair da igreja, você pensa que você está saindo de ter uma cura com o médico dos médicos para procurar cura em lugares que totalmente doentes. Então não tem sentido isso, né? Então essa é a visão que eu acho que a gente tem que ter da igreja, que lá é um lugar que tem pessoas doentes iguais a gente, não temos que me decepcionar com o irmão porque fez isso. Isso não existe. Você tem que você não vai quem vai estar lá e você foi buscar uma pessoa que jamais vai te decepcionar, porque as pessoas de lá também são doentes iguais a você. Eu sou um cara doente, por isso que eu estou na igreja. Porque se eu fosse curado, eu não estava. Ou eu estava morto, eu não precisava de igreja. Então, nós estamos lá porque somos doentes. Então, essa é a visão que nós temos que ter da igreja. E se nós agirmos assim, a gente nunca vai se decepcionar. Porque decepções dentro da igreja, no sentido humano, vamos ter. Mas no sentido espiritual, buscar o Cristo na razão de ser, na existência, na base do que Ele é, jamais vão decepcionar. Porque Cristo não nos decepciona. A gente percebe, pastor Zé, que assim, pelos relatos e pelas histórias que as pessoas contam nesse sentido que a gente está discutindo aqui, é que muitas vezes as pessoas vão para a igreja a fim de... É como se elas estivessem pegando um seguro para se livrar das intempéries da vida
ou não ter mais confronto com alguns tipos de pecados. Então, assim, aí quando acontece algum problema de relacionamento na igreja, o mundo delas desaba, né? Assim, e claro que dentro da igreja, como você tem ali pecadores, e que, claro, produzem pecados, vai ter um confronto, vai ter uma decepção, vai ter um disse-me-disse, vai ter, porque são pecadores que estão ali. E aí, essa coisa do mundo desabar, aí que vem o sentido do debate. Elas acabam procurando uma fuga, né? E aí, pastor Zé, mas procurar fuga é correto? É meio complicado responder isso assim com curtas palavras, pastor. Mas se a gente for analisar direitinho, por exemplo, a pessoa que se converte, que entrega a vida para Jesus, a princípio, ela ouviu um sermão, ouviu uma mensagem que levou a essa atitude. Que, de repente, ela foi à igreja, já predisposta, né, a congregar. Olha, eu vou para a igreja porque estou vendo que a igreja é o melhor lugar para eu. Tal. Então, a pessoa, quando ela vai para a igreja, ela vai com a melhor das intenções e ela, muitas vezes, se decepciona, como foi bem falado aqui pelo pastor Valverde, com o pecado das pessoas. Agora, pastor, o pecado das pessoas não causa tanto escândalo quanto o pecado do pastor. Por exemplo, se o irmão da igreja comete um adultério e a igreja fica sabendo, então aquele irmão ele é tratado e tudo, e depois de um tempo ele é recuperado e tal, então ele passa, né? Mas quando é um pastor que comete esse adultério, ele acaba com a igreja. Ele acaba com o ministério dele, ali naquela igreja, de repente ele pode até exercer o ministério em outro lugar onde ninguém o conheça, mas... uma vez eu ouvi uma pregação que dizia assim, a pessoa, um médico, ele pode ser adúltero ou viciado em bebida, mesmo assim ser um melhor médico da cidade. O fato dele ter esse vício não o desqualifica como um bom médico. Um professor também, ele pode ser um excelente professor e ter... também uma vida depravada, e isso não desclassifica como um bom professor, um dentista também e tal. Mas para ser um pastor, aí ele deixa uma reticência para a gente imaginar, né? Para ser um pastor, você tem que ser modelo de comportamento. Então não é você saber manusear bem a palavra de Deus, e não é você ter uma boa oratória na hora da pregação. Você tem que ter uma vida no altar, principalmente, porque as pessoas vão copiar, não o que você fala, mas o que você vive. E elas vão analisar o que você vive em detrimento do que você fala. E elas vão se decepcionar, muitas vezes. Agora, pastor Gil, pastores, tem um texto aqui que me veio à mente, que está em Mateus capítulo... Capítulo 18, versículo... do 5 em diante, que vai dizer assim: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, ele continua, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu acho que todo pastor deveria ter em mente, ou todo crente que lidera alguma coisa, que lidera, ter isso em mente, porque ele, ou o que canta lá na frente, o que prega, o que recolhe oferta, sei lá, ele tem boa visibilidade, né? Grande visibilidade. Ele tem que conhecer isso aqui, amado, porque foi o próprio Jesus que diz: ai daqueles que fazem tropeçar aqueles por quem eu morri. Melhor lhe fora pendurar uma pedra no pescoço e se atirar ao fundo do mar. Olha só que é sinal que a coisa é séria. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o fora de ti. É claro que Jesus aqui, ele está... tipo assim, uma metáfora. Uma metáfora, exagerando um pouco, mas
qualificando a atitude de alguém que está propenso ao pecado, e ele tem que pedir, poxa, a Bíblia disse, se um dos meus olhos me fizer tropeçar, então é melhor que eu arranque esse olho, porque é melhor eu entrar no céu faltando um olho do que tendo os dois e ir para o inferno, ou um braço, alguma coisa. O que Jesus quis ensinar com isso? A santidade acima de tudo. E você tem que ser exemplo para não ser um desapontamento para aqueles que olham para você, para aqueles que ouvem a sua palavra. E como já foi dito aqui, quantos pastores a gente tem visto caírem, e ao mesmo tempo em que eles caem, cai muita gente com ele, porque, poxa, vamos supor, a ovelha confia no pastor. Né? Os membros da igreja confiam, senão estariam indo em outra igreja. Eles vão para o culto na sua igreja porque eles têm um modelo, crédito, né? No pastor, vê o pastor como um modelo, o pastor como um pregador conhecedor da palavra. De repente, esse pastor, então, ele tem um desvio de caráter. Quebra mesmo. Quebra, né? E aí, é melhor, então, que ele renuncie ao ministério, né? E se afaste do ministério, do que continuar no ministério e continuar fazendo o que não deve fazer. Porque está lidando com a igreja do Senhor, com aqueles pelos quais Jesus pagou um preço altíssimo. Eu queria abordar também, professor Eliel, a questão do cuidado com o ceticismo, né? Porque você ficar fortalecendo essas frustrações, você vai deixando de acreditar nas pessoas, não vai confiando mais em ninguém, em instituição nenhuma, enfim, você vai se isolando do mundo, né? E não vai crendo mais em nada, não acreditando mais em nada, né? Até também tem um perigo, tem um livro de A.W. Tozer que eu gosto muito, As Igrejas Caídas, né? Interessante que ele escreve isso no século XIX virando XX, e parece que ele está falando da gente, né? Interessante como coisas passadas já vem vindo, né? Ele vai falar isso, que quanto mais um cristão está passando por problema dentro de uma igreja, com o tempo, ele também vai negar Deus. Com o tempo. Porque ele vai desacreditar no autor, né? E criador também da instituição. Ele vai, será que também não é Deus? E ele vai dizer que na época dele já acontecia isso. Pessoas que saíram da igreja com o tempo se tornaram ateus, pessoas depravadas, foi para um lado terrível. Mas como é que eu tenho visto hoje, pastor? Os pastores foram citando aqui, né? Esse detalhe das pessoas, como também o pastor citou, do pastor em si. Mas um dos grandes fatores é que a maioria das igrejas, elas se tornaram império. Você pergunta um crente, qualquer igreja, não vou citar aqui denominações, mas a maioria, até para sair daquele problema que ela tá, ela não consegue. Ela fala, não, mas se eu sair também, não sei o que pode acontecer, não sei o que eu faço. Também o local virou como, não é nem hospital, virou um manicômio. Você não tem permissão nem de sair. E normalmente, em algumas aulas que eu já dei, eu falei sobre esse assunto da história da igreja. Quando um cristão vai para uma igreja, ele também tem que entender alguns pontos. Pelo menos 3 pontos principais de uma igreja: doutrinário, espiritual e moral. Ou seja, estou dentro de uma igreja e está acontecendo algum problema que está me afetando. Esse é meu crivo. Esse problema ele é moral? É pecado? É algo que realmente atinge? É pecado de quem? Dos doentes ou de quem deveria estar cuidando? É dos doentes. Então tem que dar uma segurada, tentar respirar, olhar a situação, ver se eu também não já fiz isso um dia. É do de cima. Eu repenso, eu fico lá dentro. Talvez eu procure uma que não tenha esse desfalque, né, da liderança. Não, é espiritual, tem a ver com minha vida. Porque é interessante, né? Sempre falamos que somos invejados, que estamos sendo tendo fofoca, mas nunca somos assim. Eu nunca fofoco, eu nunca invejo ninguém, eu sempre ao contrário. Né? Se a gente for botar isso na massa, a igreja... Então, será que é espiritual da minha parte ou do outro também? E a terceira é doutrinário. A igreja, ela bate com a doutrina da Bíblia ou do homem, como o pastor citou, né? Timóteo vai falar isso muito bem, né? Doutrina de demônio, doutrina de homem. A igreja está trabalhando com qual doutrina? Só que eu sei hoje, a dificuldade, eu infelizmente passo por algumas igrejas, a dificuldade de achar uma igreja que é bíblica. Boa parte da igreja é um showman, né? É um local mesmo só para prender uma galera e nada de Bíblia, nada de Deus, nada de nada. Então hoje eu creio que tá difícil sim para uma pessoa tentar sair desse ceticismo,
dessa tristeza do outro, mas ainda assim a pessoa precisa se voltar para um único que não vai fazer isso com ela, que é Deus, e deixou um livro. Eu sempre bato em todo debate, eu nunca vou deixar de bater sobre isso. Bíblia, para mim, é um divisor de águas de tudo, né? Parece muito clichê o cristão ter Bíblia, mas é uma coisa que o cristão nem usa hoje. Então tem que falar sobre isso aqui meio, que o cristão antigo, novo, não usa Bíblia. E quem usa nem entende o que está lendo. Por quê? Porque as igrejas passou de ser local para cuidar e agora é local para agregar. É agregados, não doentes que precisam de cuidado. Então eu creio que quanto mais a igreja se afastar disso aqui, que é Atos dos Apóstolos, que é o que pode te ajudar a entender como é que uma igreja deve ser, como é que é uma pregação, está em Atos. Como é que quando o irmão tiver brigado com o outro, como é que resolve? E aí fica interessante, pastor. Todos os problemas que a gente citar aqui, qualquer um, tá tudo aqui dentro. Tudo. Problema de sexo antes de casamento, tá lá dentro. A igreja estava tendo. Jovens com problema, tá lá dentro. Jovens que estavam possivelmente até utilizando substâncias, tá aqui dentro. Tem um em 1 Coríntios. Então, a gente tem o panorama de uma igreja aqui dentro. Então, até para a pessoa que está machucada, ela lê um pouquinho, ela vai encontrar que não tinha uma perfeição na igreja, mas tinham membros e pessoas que entendeu que o médico dos médicos, ele não vai fazer isso aqui. Então, precisamos voltar também para essa leitura individual, para que eu encontre paz, para depois eu falar assim, tá, agora qual igreja eu escolho? Esses 3 critérios é fundamental para escolher: moral, doutrinário e espiritual. Muito bem, 11h30, nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis que, se ainda não vacinaram seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. O Carnaval de Ofertas do Brasil Atacarejo está imperdível. Tem tudo o que você precisa para festejar com muita economia. Arroz parboilizado Caçarola 1 kg, 4,98. Cerveja Antártica Sub-Zero 350ml, 2,48. Galinha magra congelada quilo, 3,98. Válidas até 19 de fevereiro. A folia de preço baixo é aqui. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
Agora, o ser humano também, pastor Val, continuando aqui o nosso debate, como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja, caso de um ouvinte comum que diz que está decepcionada, né, e não se firma em igreja nenhuma, é preciso também ver onde está o problema, né? Porque às vezes o problema não está nas pessoas como ela diz estar. Porque uma pessoa que não consegue se firmar em várias igrejas, aí você já tem que começar a pensar, né? E fora também, pastor Val, a complicação do próprio ser humano, né? Às vezes a pessoa vai visitar a igreja antes de congregar e até nos primeiros meses que congrega, ela diz: nossa, esse pastor tem uma voz bonita, esse pastor tem um sermão bonito, o pastor prega bem, nunca vi um pastor assim. Aí passam-se os dias, o sermão do pastor está demorando, eu não gostei dessa atitude do pastor. Aí a pessoa vai criando um desgaste, enfim, mudando a percepção dela ao decorrer do tempo, para mostrar como as pessoas também são complicadas, né? A fase 1, eu tratei naquela hora sobre a questão do espaço e da doutrina e da reunião. A fase 2 desse debate é exatamente o indivíduo que frequenta a igreja. Vamos pegar a igreja, como o nobre professor colocou aqui, de Atos 2, e vamos ver o perfil comportamental dos membros daquela igreja. E vamos pegar agora a igreja de hoje e ver o perfil comportamental dos membros de hoje. Qual era a finalidade, o motivo pela qual aquelas pessoas iam à igreja, da igreja primitiva? Elas iam porque era um mundo sem esperança, era um mundo sem atrativo nenhum, era um mundo sem nenhum benefício, sem nenhuma bondade, era um mundo sem nada, sem conforto, sem nada, e era uma forma de você, sabendo que ia morrer para esse mundo, herdar a vida eterna. Havia uma crença, uma confiança muito grande na igreja de antigamente, que se você desse a sua vida pela causa, por Cristo, que você viveria a vida eterna. Essa era a crença, e é isso que deve ser pregado nas igrejas de hoje. Aí o foco em função da necessidade de ganhar membro, da necessidade de ser aceita na mídia, da necessidade de ser aceita no bairro, da necessidade do pastor ficar famoso, mudou o foco. Agora você vai não por esse motivo, de você saber que é morrendo que se conquista a vida eterna, que é sofrendo que você literalmente encontra esse regozijo, essa paz espiritual, que é em guerra nesse mundo que você encontra a paz espiritual, entendeu? Então, os motivos pela qual as pessoas buscavam as igrejas antigamente, lá nos nossos primórdios, os pais da fé, é totalmente diferente dos motivos pela qual as pessoas buscam a igreja hoje. As pessoas buscam a igreja hoje, aí eu estou falando do indivíduo, para resolver problemas relacionais, ter cura, estar bem no status social. Muitos que saem do meio midiático de música, etc., vão para a igreja cantar louvor para poder vender mais CD, ficar mais... Porque tem muito mais evangélicos hoje, pressupostamente, o mundo evangélico é muito maior, mas eles não vão buscar salvação, eles vão buscar ali uma coisa imediata, é o crente micro-ondas, 30 segundos, a bênção vem, chegou e está pronto. As igrejas hoje, elas se parecem mais com rodoviárias do que com cemitério. Antigamente as igrejas tinham o cheiro e a cultura do cemitério, de morte, para que as pessoas vivessem a vida eterna perante Deus, encontrassem a salvação. As igrejas de hoje é igual rodoviária, ou seja, andam lotadas a certas horas, depois vai para todo mundo procura os objetivos e estão vazias do mesmo jeito. As igrejas são rodoviárias hoje. Então consegue ir para onde eles querem ir e resolve o problema e sai daquele lugar, e aí vem outros. Então, é exatamente por isso que não consegue, porque a complicação não está na pregação da palavra. A complicação está, qual é o direcionamento que nós estamos dando? Número 1, os pastores. Qual o direcionamento, qual é a hermenêutica que eu estou usando dentro dessa palavra? E para alcançar essas pessoas. E isso está agradando a Deus? Não. Porque a gente, todas as vezes que nos reunimos aqui com esses pastores, essas pessoas que têm um esclarecimento de Deus maravilhoso, por isso que eu venho aqui todos os dias, todas as vezes que me convidam, é sempre a mesma. Se aquilo ali não te trazer
renúncia de pecado, tristeza na alma pelos seus erros, e não te trazer um sentimento profundo de quebrantamento e de arrependimento, e buscar e almejar sempre, ter em fé que vai almejar sempre a glória de Deus, não tem sentido nenhum estar na igreja nem pregação da palavra. Você pode ir para um clube, você pode buscar um grupo de dança, de qualquer coisa, mas não vai para a igreja, porque a igreja lá é um lugar para que as pessoas vão buscar salvação. E eu sou contra quem prega outra coisa, entendeu? Então, eu não sou muito aceito aí nesse mundo por causa disso, porque se você não entra na igreja para buscar renúncia de pecado e vai buscar status, você não adianta entrar. Aí essas pessoas que vão com esse objetivo midiático não vão encontrar o que eles querem lá, vão se decepcionar e vão culpar Deus, mas nunca culpa o interesse pela qual eles buscaram lá. A emoção tem que ser tirada do evangelho. O evangelho é emoção de choro, e depois a pessoa está pecando. A Bíblia é racional, o culto é racional, Romanos 12 fala disso. O culto é racional, então nós temos que buscar a razão pela qual a palavra é e morrer por ela. Se não for isso, não tem sentido nenhum. E a gente não está pregando isso, e as pessoas não querem isso mais hoje. 11 horas mais 40 minutos, você que está chegando agora, pegando aí o nosso debate em curso, o tema é este: como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja? E aí? Pois é a história aqui de uma pessoa que diz que não consegue se firmar em igreja nenhuma, enfim... Bom, aí nós citamos aqui os dois extremos, né, que são as pessoas que ficam caminhando de igreja em igreja e não conseguem, enfim, se encontrar. E também as pessoas que deixam de congregar, simplesmente elas abandonam a congregação, contrariando o texto lá de Hebreus, né? Não deixando de congregar. Hebreus 10. Enfim, mas aí você tem essas situações. Agora, eu não entendo por que você não é perfeito, seus filhos não são perfeitos, sua esposa não é perfeita, mas você quer a igreja perfeita, né? Eu conheci um cidadão, pastor Zé, que quando ele me falou, eu era adolescente, né? Eu era adolescente quando ele me falou isso, que ele estava há 30 anos buscando uma igreja perfeita. Então o que ele fazia? Nossa. Ele ficava um tempo nenhuma, via que ali não era aquilo que ele esperava, saía e ia para outra, porque ele disse que estava em busca da igreja perfeita, né? Hoje eu não sei se ele já achou, mas enfim. Com certeza agora deu ruim. Eu tenho certeza que ele não achou, só se ele morrer. Mas esse é o fato. Eu fico pensando se aí não pode ter algum outro problema da ordem do não dito, do não descoberto, porque não é possível. O que você quer achar perfeição na igreja se ela ainda está na terra? Ou se trata de uma instituição, pastor Zé, uma instituição humana também? Me lembrei de 2 igrejas lá do Apocalipse para as quais Jesus não faz nenhuma crítica. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, né? Que Jesus, então, ele não faz. Então, pode atribuir um grau de perfeição ali nessas igrejas. Então, é possível que a igreja seja. Agora, uma vez eu ouvi uma frase que ela foi muito emblemática, até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu faço questão de falar que a igreja perfeita não é aquela em que todos os membros são perfeitos, mas é aquela em que cada um aceita o outro como ele é e encontra perdão para os seus próprios defeitos. Eu achei interessante essa frase, né? Que nós, como já foi falado aqui, né, a igreja, ela funciona como um hospital. O hospital é lugar de gente doente, né? O hospital é lugar de gente doente, né? Então, se você vai no hospital, você vai para visitar um doente, né? Ou você vai porque você está doente. E nós estamos doentes e é uma doença fatal, que é a doença do pecado, que além de nos levar à morte física, nos leva também à morte eterna. E Jesus, então, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e quando nós nós fazemos a confissão a Jesus dos nossos pecados, nós não, como é que se diz? Não nos tornamos santos no sentido específico, né? Santos, assim, impecáveis ou blindados contra o pecado, porque nós fizemos a declaração. Nós estamos vivendo num mundo hostilizado pelo pecado, sofremos ainda a influência do pecado nesse mundo, nós cometemos pecado, né?
ainda, acho que foi um dia desse que a gente falou sobre pecado, né? Peraí, o crente é crente, mas continua no pecado? Pois é, gente, infelizmente essa é uma realidade. Nós continuamos pecando, só que o pecado para o cristão, ele é uma exceção, enquanto para o mundo é a regra. Isso. Né? O pecado para o mundo é uma regra, mas para o cristão é exceção à regra. Então nós podemos escorregar, nós podemos pecar, nós podemos guardar mágoa do outro eventualmente, mas isso não deve ser uma prática contínua na nossa vida. Né? E o apóstolo João, ele diz: filhinho, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia vocês pecarem, nós temos um advogado que intercede junto ao Pai por nós. Então, Jesus, ele sabia pelo que ele ia morrer, e mesmo assim ele pagou o preço. Né? Ele sabia que a igreja ia ser problemática até o retorno dele. Tem gente que fala daquela escatologia vitoriosa, se eu não me engano, né? Que Jesus vai vir buscar uma igreja sarada, uma igreja perfeita, uma igreja adulta. Não creio nisso não, porque a Bíblia não coloca dessa forma. Né? Inclusive, o próprio Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Né? Então, a volta de Jesus vai ser num mundo em que vai ser num tempo em que o mundo vai estar em caos, e a igreja vai estar ali lutando. Né? Ela não vai ter alcançado a perfeição e nem alcançado os 7 montes, pelo menos eu creio assim. Né? Pode ser que eu esteja errado, né? Mas a Bíblia não diz. E teve um dia que a igreja alcançou os 7 montes e virou o que virou hoje. Quando a igreja imperial começou a ser a igreja, né? E só tinha uma, e depois veio a reforma e tudo. Então já vivemos, a igreja já viveu esse tempo. Mas concluindo, pastor Gil e pastores, o pecado, ele sempre vai estar diante de nós. Né? Seja quem for, seja pastor, seja presbítero, seja padre, seja bispo, seja o que for, vai estar diante de nós. Agora, cabe a nós, se cairmos, se escorregarmos, reconhecer que nós erramos e pedir perdão. E se nós virmos alguém que errou, nós vamos nos condoer com ele, sabendo que Jesus Cristo nos perdoa as nossas ofensas, que nós não somos mais perfeitos do que ele, e podemos, quem sabe, na condição dele, nós teríamos feito pior. Né? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Nós estamos ainda num processo de restauração, e quando Jesus vier buscar a sua igreja, ela vai encontrar a igreja no processo, e não a igreja já completamente perfeita. Eu posso fazer uma observação aqui? Fique à vontade, pastor. É bem rapidinho, tá, professor? É que ele falou da igreja de Esmirna, e realmente aqui eu estava lendo aqui, mas o que chamou a atenção aqui no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, fala assim: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ou seja, a igreja perfeita é aquela que foi perseguida, né? Que Deus não encontrou defeito, que também foi perseguida pelo mundo. E mesmo assim Deus avisa: olha, vocês vão padecer, vão para a prisão, etc e tal. Então, um detalhe importante. É o cemitério, né? Exatamente. É o cemitério, tem jeito. Muito bem, 11 horas e 47 minutos. Como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja? Quando a gente fala dessa relação meio que adoecida com a igreja, professor Eliel, a gente pensa, eu estou pensando aqui até agora nas pessoas adultas. Né? Agora, quando a família, o casal tem crianças, a construção dessa relação dos filhos com a igreja me parece exigir muito cuidado dos pais. Né? Sim, eu sou casado, né? Tenho 8 anos de casado, tenho 2 filhos. E o meu mais velho tem 7 e o meu mais novo tem 2 anos. E assim como um cristão, um missionário, eu sempre priorizei, né? Quando eu ia para alguma igreja, e é o mesmo conselho que eu vou dar agora para a gente, na reta final do debate: analise a igreja que você tá ou que você quer ir. Como eu falei, não existe perfeição de igreja. Não existe. Nem Atos dos Apóstolos. O que eu disse é que existe a Bíblia. Tem uma diferença. Por exemplo, a igreja de Atos é a mais falada, né? O Espírito Santo, Atos 2, 42, que eu já vi igreja, não sei com que maturidade, usando isso, dizendo, ali vai dizer no texto, que a igreja tinha tudo em comum, estudava a doutrina dos apóstolos. Não sei qual é a igreja que está nessa pegada aqui
do versículo 42, né? Mas tem igrejas fazendo campanha dizendo que são assim. Mas aquela mesma igreja, a gente vê mais pra frente que tinha alguns irmãos que estavam negligenciando as ofertas da viúva. A gente vê mais pra frente, tinha um irmão brigando com o outro porque o outro queria pregar melhor. Então, que igreja perfeita é essa? Mas não é isso que o texto quer dizer. Qual é a ênfase das igrejas que está na Bíblia, que é modelo? A base delas era perfeita. A estrutura de Bíblia. E eles estavam na doutrina dos apóstolos, porque eles ensinavam de casa em casa o que Cristo ensinou. Isso, uma igreja que não tem, pode descartar sem nem olhar, sem pensar muito. Não tem Bíblia? Não pense muito. Já não é local para ficar. Segunda coisa que a igreja tinha, tanto de cima, que é sempre assim, de cima para baixo, a liderança, ela tinha, né, uma estrutura com a igreja. Não era só um monopólio sozinho, né, as coisas só aqui, a liderança, e a gente não sabia o que ia acontecer com a igreja. Pelo contrário, a igreja tem um problema com a viúva, chama a igreja toda e resolve. Então, a liderança está bem fundamentada. Então, o que eu olho hoje? Você que tem filho, ou cuida, né, um sobrinho, um neto ali, você precisa analisar, porque as crianças, ela absorve muito mais. Por exemplo, eu e minha esposa nunca comentamos problemas que eu vejo quando eu dou aula em igreja, ou coisas que eu já passei com meus filhos perto. Por um motivo simples. Porque eles não podem pegar uma situação e levar como a igreja de Cristo. É uma coisa totalmente diferente. O que um ser humano fez não é a igreja de Cristo. Então hoje, você ouvinte não vai achar igreja perfeita com um ser humano. Mas a instituição, ela precisa estar fundamentada em coisas perfeitas. Isso é inevitável. Atos dos Apóstolos tinha cheio de problema. Mas tem que ser perfeito. Mas quando vinha um problema, pelo fundamento ser perfeito, resolvia. A comunhão, né? Ela resolvia. Então você pega Paulo resolvendo um problema na igreja de Corinto de prostituição. Olha o tipo de pecado. Adultério. Mas tinha como resolver. Porque tinha a Bíblia. Tinha homens, líderes que estavam firmes. Não homens perfeitos, mas homens na Bíblia. Então, tenta analisar isso. Acha uma igreja que o palco, o centro é a Bíblia. Que a pregação ali não é perca de tempo com coach, né, idiotice de oratória. Mas é Bíblia, você vai aprender. Foca em uma igreja que preza por um bom escola bíblica. Eu sei que hoje em dia, não estou fazendo aqui um caos geral, mas eu sei que várias igrejas não estão tendo, porque os membros também não quer nada com nada. Mas foque em uma igreja que está perseverando. Eu mesmo, né, isso aí, para bênção, tem 2, 3 igrejas que eu conheço aqui, que vai 4 membros. Eu já dei aula esses dias em uma igreja, só tinha 4 na EBD. O pastor, eu não vou parar, pode ter 1. Então, não tem problema. Então, busca uma igreja que continue, busca uma igreja que tenta fazer algo social, né? Não é que isso é um parâmetro, não. Mas a igreja de Atos, ela fazia o social para que se envolvesse o quê? Liderança e igreja. O corpo e a liderança. Então, busque isso. E se é que você não tem nenhum desses 3 requisitos, pare de achar que a igreja é um império. Procure uma que você sabe que não vai prejudicar os seus filhos, a sua família, porque lá na frente você que é pai e mãe, a conta vem maior, né? A conta vai para mim. Deixa eu falar uma coisa importante do que ele falou. Meu pastor. Sabe o que é? É que assim, muitas vezes as pessoas adultas, elas não querem ir para a igreja porque já foram decepcionadas na igreja e já vê essa decepção pelos pais. Data. Mas elas esquecem que hoje elas têm filhos. Agora, não há condições nenhuma. O mundo não tem nada aqui de bom, de especial, de atrativo, de interessante, principalmente na área espiritual, para a educação de uma criança hoje. Não apresenta. É só dentro da igreja. Então, se você está decepcionado com a igreja, se a igreja te feriu alguma coisa, mas se seus filhos gostam dessa igreja, estão indo lá, é muito melhor você estar com eles lá, manter eles lá na igreja e ir com eles, do que tirar eles de lá por uma decepção sua. Porque amanhã ou depois, como o professor Eliel botou aqui, a conta vem. E outra coisa, as discussões, muito bem colocado, pastor, não devem falar mal da igreja na frente de crianças, porque elas vão absorver. E as crianças precisam ser criadas na igreja. Não há outro lugar para você criar uma criança normal para Deus fora da igreja. E só um adendo aqui para finalizar, Deuteronômio 6,4. Inculque na cabeça da criança ou do filho, enquanto estiver andando, ao deitar, né, ao se levantar. Ou seja, o pai e a mãe também, agora estou falando para o casal, né? Pare de achar que a tia da salinha e a igreja é importante. É só ele que faz isso com o seu filho. Se dentro da sua casa você também não é igreja, tu está reclamando da igreja dos outros. Tu está reclamando de alguém. Você não é igreja e quer achar problema fora. Então, se a sua igreja espiritualmente, moralmente está ruim,
faça da sua casa uma boa igreja, faça você um bom culto, pregue você bem feito, ensine bem feito, e o resto Deus vai te ajudando a monitorar. Provérbios 22, verso 6 também, viu? Muito bem, 11 horas e 54 minutos. O que a gente fica preocupado é que o tempo começa a mostrar que, assim, todo mundo tem problema, menos eu, né? Porque se eu não fico, porque tem pessoas ali que eu falo que tem pessoas complicadas, e aí eu saio daquela igreja porque as pessoas são complicadas, então todo mundo é complicado, menos eu. Essa, na verdade, nas entrelinhas, o que a pessoa está dizendo é isso, né? E aí a gente precisa tomar esse cuidado, né? E ela no final, pastor Val, 1 minuto para a gente fechar, ela fala do desânimo de congregar, né? Porque você procura alegria em coisas materiais, não espirituais. Porque a igreja pode estar até destruída, cheia de bandido lá, assaltante, que você vai ser assaltado. Mas se você for entrar naquela igreja, porque você vai buscar aquele que traz alegria e paz dentro do coração, Acabou. Você vai enfrentar todos os obstáculos. Agora, se você não tem o fundamento de buscar dentro de você quem te dá satisfação, você não vai encontrar paz em lugar nenhum. Muito bem. 11 horas e 55 minutos, estamos encerrando o nosso debate de hoje. Quero agradecer ao pastor José Carlos, também ao pastor Valverde e ao professor Eliel pela contribuição, colaboração ao nosso debate. Você, pelo carinho da audiência. Rádio Chofé está chegando aí com o nosso amigo Léo Pereira. E o nosso debate fica assim: amanhã, terça-feira, 18 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio se preocupa tanto com você?